Oi, para você aí do outro lado, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso canal Iridologia e Bem-Estar. E é um privilégio para mim poder estar aqui, porque aqui você vai aprender a identificar, a prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física ou qualquer doença emocional através de uma foto do olho. Então você fica até o final, porque hoje o tema da nossa aula vai ser esse aqui, ó. Por que a tireoide pode impactar o futuro do seu paciente? Hoje você vai entender cada detalhezinho que todo mundo deixa passar sobre a tireoide, que se você deixar passar, você pode errar e aí isso impacta o teu paciente lá na frente. Então fica tranquilo que essa aula ela vai conseguir te aprofundar exatamente nesse tema. E para a gente poder seguir com a nossa aula, tem algumas informações importantes para você. A primeira é que a gente está aqui no YouTube e você pode perguntar o que você quiser a qualquer momento. De que maneira que você pode fazer isso? Você pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu mesma vou te responder, eu mesma vou lá ver a sua dúvida e eu que vou te dar a resposta. E se você quiser compartilhar aqui comigo o que você aprendeu, quiser compartilhar um caso clínico, uma dúvida, um comentário, fica à vontade, tá bom? É sempre bom essa troca porque eu te entrego conteúdo gratuito e você pode trocar comigo, ou dizer a sua opinião, dizer o que está acontecendo aí do outro lado para que eu de alguma maneira possa te ajudar ainda mais, tá bom? Uma coisa bem importante é que se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque toda semana você recebe conteúdo gratuito. Esse conteúdo gratuito, ele vai te ajudar a você se aprofundar para que você possa identificar, prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física e emocional só com uma foto do olho. Então você já se inscreve aí no canal, tá bom? Fora que você recebe todas as novidades sem ficar preocupado se está perdendo ou não. Quando você se inscreve no canal, a notificação já aparece. Beleza? E se fizer sentido no final dessa aula, essa aula para você, se fizer sentido, você deixa aqui embaixo nos comentários, ó, essa aula fez sentido para mim, ou eu gostei dessa aula porque, ou por causa disso, divide comigo que para mim vai ser um privilégio poder ler o seu comentário, tá bom? Vamos ao tema da nossa aula, que é sobre tireoide. Você sabe mesmo o que é tireoide? Você sabe o que ela faz? A gente vai aprender isso hoje, tá? Assim, o que as pessoas sabem, de modo muito comum, é onde fica. Enfim, eu vou te dar alguns detalhes hoje bem importantes. Por quê? Se você não entende o básico, você não vai conseguir ajudar na profundidade o seu paciente. Então, a gente vai falar sobre isso hoje e eu vou te mostrar uma imagem da onde fica a tireoide para você poder entender a profundidade disso, tá? Vou compartilhar a tela aí para que você possa ver. Olha só, vou aumentar aí para que você possa ver. A tireoide é essa borboletinha. Ela fica aqui, ó, exatamente aqui. Pri, ela fica na garganta? Sim, exatamente no pescoço aí, né? Exatamente no pescoço. Você pode ver que no fundo tem a traqueia e aqui tem a glândula da tireoide. Aí você pode ver músculos, artéria, osso. Então tá aí. Tá aí a tireoide. Beleza, agora você já sabe a localização, né? Deixa eu te contar uma coisa. A tireoide, ela faz parte do sistema endócrino do corpo. Pri, mas o que é isso? Calma que eu vou te explicar. É o sistema de glândulas. Pera, vou te explicar. Existem órgãos gelatinosos, órgãos molinhos. Eles parecem uma gelatina mesmo. E esses órgãos gelatinosos, eles produzem substâncias químicas que ajudam a gente a ficar bem, alegre, divertida, bem-humorada, ajuda a gente a ficar saudável, mais disposta. Esses órgãos gelatinosos, a gente dá o nome de glândulas. E aí existe um grupo de glândulas, um grupo de gelatinas, por assim dizer, que produzem essas substâncias tão importantes, tanto para o meu corpo, quanto para o seu, quanto para o do seu paciente. E aí tem um ponto importante. Esse grupo de gelatinas,
ou grupo de órgãos gelatinosos, ou grupo de glândulas. Uma dessas glândulas é a tireoide. Então a tireoide não tem osso. A tireoide é uma espécie de um órgão gelatinoso que produz uma substância química. E essa substância química é o que vai ajudar o paciente a ficar bem ou não. Só para você poder ter ideia da profundidade disso, pensa assim, ó, que essa gelatina, ela é bem pititica, porque ela mora aqui, né? Só que ela é gigante no trabalho dela. Então, a tireoide, a glândula tireoide, ela produz duas substâncias bem importantes para qualquer organismo. Ela produz a substância química que a gente chama de hormônio. Essas substâncias químicas a gente dá esse nome. O hormônio é o T3 e o T4. Acho que você já deve ter ouvido falar em algum exame de sangue. Ah, deixa eu ver se o meu T3 ou o meu T4 estão funcionando. O T3 e o T4, essas duas substâncias produzidas aqui, elas são produzidas, tá? São responsáveis por controlar a velocidade do corpo. Então imagina assim, imagina que seu corpo ele é um carro, tá? Ele é um carro, você tá andando bem com o seu carro, só que você quer andar mais rápido com esse carro. Qual é o órgão que vai fazer isso? Não é o intestino. É a tireoide. É aqui, a tireoide. A tireoide, ela controla a velocidade do corpo. Então, se você olhar uma pessoa cansada, indisposta, metabolismo lento, você já tem que olhar para qual órgão? É isso aí, é a tireoide. Simples assim. Tem gente, olha só onde as pessoas mais erram, tá? Se o metabolismo dessa pessoa tá super lento, ela não tá indo no banheiro fazer o número 2, ela nem vai no banheiro fazer o número um, ela engordou do nada, ela adquiriu peso do nada, ela de repente tá com muito frio, ela de repente tá com muito calor. Ah, eles vão dizer assim: ah, é hormonal. Mas eles acham que é hormonal, mas é aqueles hormônios, é as substâncias químicas produzidas lá na parte feminina. Mas não, é a tireoide. E isso afeta tanto homens quanto mulheres. A tireoide, ela responsável por fazer o corpo de alguém ir mais rápido ou ir mais devagar. Você passou um tratamento para o seu paciente e tá lento esse tratamento. Para onde é que você vai olhar? É isso mesmo, você vai olhar para a tireoide. Por que que você vai olhar para a tireoide? Porque é a tireoide que controla a velocidade do corpo. Você nunca mais vai poder esquecer disso. Se você quiser ajudar alguém a partir de hoje, você precisa ter isso em mente. É a tireoide que vai fazer o corpo do seu paciente ir mais rápido ou ir mais devagar. Por isso que é importante a gente olhar esse órgão tão pititico que mora aqui. Então, presta atenção, ela não só faz isso. Vamos pensar num carro mesmo? Se eu tô andando mais devagar, será que ele gasta mais energia? Se eu tô andando mais rápido, será que gasta mais gasolina? Você vai me dizer que vai depender do carro, né? Ou se gasta gasolina ou álcool, enfim. Será que gasta mais combustível? Você vai me dizer que depende do carro, né? Tá. A tireoide, ela é padronizada. E eu acho que isso é importante você saber. Ela é um órgãozinho padrão. Todo mundo tem e tem que funcionar daquela maneira, com aquelas duas substâncias que eu disse para você, o T3 e o T4. Quando essas duas substâncias elas não funcionam, a velocidade do carro, a velocidade do corpo diminui. O metabolismo fica lento, essa pessoa para de produzir energia, sabe? Aquela disposição de acordar, de ficar bem. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Essa pessoa já não tem mais. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, e aqui você vai saber. A temperatura do corpo muda. Pri, como assim? Essa pessoa começa a sentir mais frio. Ela sente a temperatura do corpo dela diminui. Vai para uma temperatura de 35. O normal deveria ser 36. 36 ponto algum, os números, né? Mas não.
Pessoas que têm problemas na tireoide ou desequilíbrio dessas substâncias, a temperatura do corpo fica baixa. Fica 35 para menos. Então, se você quiser aí do outro lado ajudar uma pessoa, você tem que estar preocupado com a tireoide dela. Olha tudo que a tireoide faz. A tireoide deixa o metabolismo lento, a tireoide deixa essa pessoa mais cansada, a tireoide faz essa pessoa adquirir peso ou perder peso muito rápido, sem explicação nenhuma. É a tireoide que faz a temperatura do corpo mudar. A pessoa começa a ficar mais gelada, com mais frio do nada. E aí tudo isso afeta coisas importantes em todo ser humano: cabelos e unhas. O cabelo não cresce mais. Alguns acabam até perdendo o cabelo e o folículo capilar vai embora. As unhas até crescem, mas são quebradiças. Elas não são firminhas assim, sabe? Elas são quebradiças. E aí essa pessoa começa a ficar mais cansada. O que acontece nisso, tá? Quando a tireoide tem esse desequilíbrio dessas duas substâncias, o corpo ele entende que ele agora entrou no modo sobrevivência. Então ele não vai distribuir a energia que ele tem para cabelo e unha. Ele vai lá no foco do problema, na tireoide. Ele vai tentar reviver aquela tireoide, ele vai tentar fazer a tireoide sobreviver. Mas como exige muito do corpo para poder fazer isso, para ele poder entregar toda a energia que ele tem ali, ele tira os nutrientes do cabelo e ele tira os nutrientes das unhas. E aí, ele também tira os nutrientes da pele. Essa pessoa começa a ter erupções na pele, pode até ser semelhante à espinha, sabe? Ela começa a ter queda de cabelo constante, sem explicação, mas agora você sabe a explicação. Ela começa a ter as unhas quebradiças, aí ela começa, eu acho que eu vou deixar minhas unhas curtinhas, porque aí não quebra. Na realidade, ela tem que olhar para tireoide. Uma coisa importante que a tireoide também faz e que você tem que estar atento é que ela não só reduz a velocidade do corpo, ou ela acelera a velocidade do corpo, como ela também muda o humor da pessoa. Uma pessoa cansada, ela não vai estar bem-humorada. Não tem como. É aí que entra o emocional. Então, Pri, você está me dizendo que a tireoide afeta o emocional? Sim. Eu tô te dizendo sim que a tireoide afeta o emocional. Ela afeta tanto o emocional que essa pessoa perde a disposição, a energia, não sente mais vontade de levantar da cama e às vezes vai precisar forçar isso. E o humor, hora ou outra, ela muda de humor. Ela muda de humor muito rápido. Olha a importância dessa glândulazinha, desse órgão gelatinoso aí do outro lado. E você acha que é só isso? Não é não. A tireoide, ela também tem uma outra função. Essa substância que ela produz, o T3 e o T4, eles são responsáveis por ajudar o corpo a regular a absorção de cálcio. Pri, mas como assim? Vou te explicar. O cálcio endurece. O cálcio no corpo, ele calcifica. Então, se eu tô com dor nos ossos, o que que o cálcio faz? Ele endurece aquilo. Nos ossos ele ajuda, mas quando o cálcio vai para o músculo, quando o cálcio vai para os órgãos, ele causa pedras, ele causa até CA, até câncer. Então para pensar. Quem é que faz o controle de você e seu paciente absorver o cálcio? Para que não vire um problema cardíaco, para que não vire um CA, para que não vire um problema pior, uma osteoporose, osteopenia, para que a pessoa tenha fortalecimento no corpo dela. Quem é que faz esse controle? É a tireoide. Agora para pensar, você já entendeu tudo que a tireoide faz, mas você já reparou que as pessoas não olham para isso? É aí que entra onde a maioria das pessoas erram.
A maioria das pessoas, os profissionais da área da saúde, quando um paciente chega com osteopenia, quando ele chega com osteoporose, quando ele chega com osso quebrado, quando ele chega com dor de dente, com dentes todos moles, quando ele chega com os ossos fragilizados, para onde é que esse profissional da área da saúde vai olhar? Normalmente eles olham para os ossos. Não, a partir de hoje você não vai fazer isso mais. Se você realmente quiser ajudar o seu paciente aí do outro lado, você vai olhar para a tireoide. Pri, então você está me dizendo que para eu poder ajudar o paciente, se ele vai ter problemas nos ossos no futuro, eu tenho que ver a tireoide? É, só que é um pouco mais profundo que isso. E aí eu vou te mostrar um exemplo disso, tá? Você vai realmente precisar de uma foto de olho. Uma foto de olho. Vou compartilhar aqui com você só para você poder ter ideia, tá? É uma foto do olho que você vai conseguir ajudar o seu paciente. Senão, não adianta nada. Você não vai precisar pedir para o seu paciente exame de sangue, exame de imagem, não há necessidade. A foto do olho, ela já mostra com profundidade os órgãos, até mesmo antes deles darem sinais. Por exemplo, exames de imagem, você vai precisar esperar o órgão dar algum sinal, algum sintoma. Aí detecta nesses exames de imagem ou exame de sangue. Na iridologia não precisa disso. Você já consegue ver pequenos sinais. E essas marcações no olho que não têm sintomas, você já pode prevenir. Mas também existe as marcações que já vêm acompanhados de sintomas. Às vezes seu paciente já tem um problema na tireoide. Ele tem o problema na tireoide e você consegue ver através da foto do olho o quão grave está aquele problema na tireoide. E aí entra a importância de você pegar uma foto do olho e olhar para o seu paciente de uma maneira que você consiga identificar, prevenir e tratar a raiz do problema. Então, você pega aqui a foto do olho, certo? Você quer ajudar o seu paciente. Pri, para onde é que eu vou olhar? Aonde é que está a tireoide? A tireoide está nessa região aqui, ó. Nessa região. Nessa região. Claro que essa é uma única marcação da tireoide, uma única. Agora imagina, para você poder ter certeza se o seu paciente tem problemas na tireoide, tem pelo menos 5 marcações. Aqui eu vou te ensinar apenas uma. Pri, mas por quê? É para você poder entender o quanto que isso é profundo. Mas é simples de ver. Então aqui, ó, vou te dar um outro exemplo. Eu vou pegar essa foto aqui, vou exatamente desenhar para que você possa enxergar, tá? Vou pegar uma outra foto, que aí você viu aqui uma foto exemplo, né? Então eu vou te dar outro, combinado? Que aí fica mais fácil de você observar. Ó, então tá aqui, consegue ver a fotinho do olho, né? Você não precisa deixar ela bem pequena, não. Assim já é o suficiente. E aí você vai olhar para essa região, tá? É essa região. Deixa eu desenhar melhor, que ela é bem para cima aqui, ó. Para você poder ter certeza, o que que você pode fazer? Você pode dividir, tá? Aqui no meio, você pega essa marcação e você leva ela até o final, tá bom? E aqui em cima, ó, a marcação da tireoide, ela fica aqui, ó, tá? Ó, vou fazer ela até encurvadinha. Então, a marcação da tireoide. Então, se o teu paciente tiver uma marcação aqui, fique alerta. Só que lembra, essa é uma marcação das 5 que a gente precisa avaliar, tá bom? E lembra que eu entendo que você quer a profundidade, mas a gente tem alguns detalhes antes de eu só te ensinar uma marcação. Então, Pri, para eu poder saber se o corpo do meu paciente tá funcionando bem, se ele não vai ter problema de ossos, se a temperatura do corpo dele tá saudável, se ele mesmo precisa de ajuda.
até no controle de peso, no metabolismo, no humor, na disposição, no controle de energia. Se ele precisa de ajuda em tudo isso, o que que é que eu tenho que olhar? A tireoide. Todo mundo aponta para lá. Você vai olhar para cá, você vai olhar para tireoide. Você não vai olhar ossos, você não vai olhar cabelo, unha, você não vai olhar queda de cabelo. Você não vai olhar problemas de pele, você vai olhar tireoide. É aí que entra o seu diferencial na área da saúde. Pri, como assim? O diferencial é você ir na raiz do problema. Então, se eu tenho cansaço, indisposição, queda de cabelo, unhas, problemas na pele, falta de disposição, um humor ácido, um humor apático, a pessoa parece que tá com depressão, falta de energia, metabolismo lento, ela engordou, ela emagreceu do nada, ela sente frio do nada. Opa, eu vou olhar para tireoide. Você vai olhar para a glândula aqui. Agora você já aprendeu a ver isso no olho, certo? E é muito importante você se atentar a alguns sinais que o paciente dá. Você pode até perguntar para ele, e isso às vezes é até uma queixa do paciente. Mãos e pés constantemente gelados. Tem gente que acha que isso é normal. Não é normal. Quem faz a temperatura do corpo? Quem controla? É a tireoide. Então, se a pessoa sempre está com a mão e com os pés extremamente gelados, você vai olhar para a tireoide dela. A temperatura dela, se você quiser até pegar um termômetro, de modo simples, e colocar no corpo dela logo quando ela acorda, e você vai ver a temperatura do corpo dela abaixo de 35, e isso é recorrente, isso aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Opa, observa, vai olhar o olho, tira uma foto do olho, exatamente na marcação que eu acabei de te ensinar, vai ter uma marcação ali dizendo que é tireoide. Ela tá com cansaço frequente, do nada ela fica cansada. O metabolismo dela ficou lento, ela não vai fazer o número 2 com tanta regularidade. Ela reclama para você de unhas fracas. E ela fala de queda de cabelo e de repente que a pele mudou, a pele tá estranha, você vai observar sim a tireoide, tá? E aí tem algumas doenças que a tireoide, quando ela tá desequilibrada, se desenvolve. Mas o ponto não é você olhar a doença, é você olhar o órgão. Quando você consegue ajudar o órgão, aí você consegue ajudar o seu paciente na raiz do problema. Quer ver uma outra coisa bem importante? Pri, por que que a tireoide, se ela tem as duas substâncias, o T3 e o T4, acontece dela estar desequilibrada? Isso acontece porque ela não tem os minerais suficientes dentro dela para ela poder trabalhar. E tem um mineral muito importante que faz parte da tireoide, é o iodo. Já ouviu falar? É o iodo. O iodo, ele equilibra a tireoide, só que não pode ser usado o iodo de qualquer maneira, senão você intoxica o seu paciente e isso pode dar efeitos graves. Você precisa saber qual é o iodo adequado, como usar, quando usar, de que maneira usar, o que fazer. Não são todos permitidos, cuidado com isso. Mas é o iodo que equilibra, é esse mineral que equilibra a saúde da tireoide. Então, se essa pessoa ela tá com a tireoide desregulada, você já sabe, é o iodo que vai ajudar, mas não pode ser qualquer iodo. Cuidado com isso. Por isso que é importante você se aprofundar nesse conhecimento. Aqui você está aprendendo o que todo mundo faz errado. O que todo mundo faz. Ao invés de olhar para a tireoide, eles olham para todos os sintomas. Ao invés de olhar para falta de absorção de minerais, como o iodo, eles vão olhar só para a substância T3 e T4. Ou quando eles olham para o iodo que precisa suplementar iodo, eles passam iodo que vão intoxicar o paciente. Aí, o primeiro e o segundo mês, o paciente até vai bem tomando essa sugestão de iodo que as pessoas dão. Mas no terceiro, no quarto e no quinto mês, essa pessoa começa a ficar pior, pior, pior. Então, cuidado. Você precisa entregar para o seu paciente o que vai funcionar para ele. Por isso que é importante você olhar
a iridologia. A iridologia ela vai mostrar para você o quão grave tá o problema na tireoide, se tá na tireoide, qual é o tipo de mineral que você pode usar, a quantidade e como você vai fazer isso. Por isso que você tá aqui aprendendo, tá bom? Então, para você poder ajudar a equilibrar a tireoide da pessoa, do seu paciente, você precisa indicar um iodo que ele possa consumir, mas não é qualquer um. Por favor, não adianta você pesquisar na internet, essa informação quase não tem lá. Não tem mesmo. Então você precisa estar aqui aprendendo as aulas. Então o iodo, ele vai equilibrar, mas não pode ser qualquer um. Depende de uma indicação exatamente a que vai funcionar para o paciente. A tireoide, ela precisa de nutrição celular. Você precisa ir lá na célula da tireoide e equilibrar ela através do equilíbrio dos minerais e dos nutrientes. Você precisa ajudar o seu paciente a entender também o fundo emocional que a tireoide traz. Pri, como assim? É, o fundo emocional. A tireoide, ela não só funciona com questão física, ela também trabalha com a emoção que esse paciente sente, o comportamento do paciente. Pri, do que a gente está falando? A gente está falando de pelo menos 4 comportamentos que, se a pessoa já tem uma tendência a ter problema de tireoide, aquilo vai piorar. Quando a pessoa se sente muito insegura e ela se esconde nessa insegurança. Quando ela se sente inferior a tudo e a todos. Ela sempre é menor que todo mundo, ela sempre se coloca para baixo, ela é a pior pessoa do mundo, ela é a que não sabe fazer nada, ela não tem capacidade de nada. Quando a pessoa sente dificuldade de evoluir, ela tem dificuldade de crescer em qualquer área da vida, e quando ela acha que tem falta de competência. Porque como assim? Ela não sente o suficiente. Ela estudou, ela se formou, ela entregou e ela não sente o suficiente. Não adianta. A pessoa elogia ela entrega um bom resultado. Sei lá, ela faz uma prova, ela tirou 10 na prova, aí ela olha pra prova e fala: Ai, mas eu isso e aquilo. Não, você tirou 10 na prova. Você não consegue comemorar que você tirou 10 na prova. Dentro dela é assim: Ah, acho que eu não sou tudo isso. A pessoa nem sabe o que aconteceu comigo. Se ela soubesse a verdade, ela nem estaria aqui. Olha isso. Esse comportamento alimenta problemas na tireoide. Existe uma pergunta que todo mundo me faz, Pri, mesmo se a pessoa, preste atenção, mesmo se a pessoa, Pri, ela nunca apresentou nenhum sinal desse na tireoide e ela tem esse comportamento, isso desenvolve o problema na tireoide? Não, impossível, tá? Ela precisa apresentar sintomas de todos que eu já te falei, e ela precisa apresentar essa emoção. Mas tem um jeito mais fácil de você olhar. É pro olho. Você vai olhar para o olho do seu paciente. Você vai pegar a foto do olho e você vai ver um pequeno sinal aonde eu te ensinei, tá? A foto do olho que eu usei agora há pouco que você viu no desenho é a foto do olho esquerdo. É um pequeno sinal. Ah, é um pequeno sinal ali. Se ela tiver um pequeno sinal ali, o que acontece? Ela pode, com o tempo, ter todos esses sintomas e ela tem esse fundo emocional. Ela tem esse comportamento escondido, mascarado dentro dela que alimenta o problema na tireoide. Pri, por que você está dizendo isso? Porque não existe fruto bom. Uma árvore ruim não dá fruto bom. Uma árvore boa não dá fruto ruim. E árvore depende da raiz. Então, vamos entender. Eu tenho um problema na tireoide. Aí vai dar um fruto desequilibrado, vai dar um fruto ruim. Esse fruto ruim, ele acompanha as duas coisas que eu já te falei. A falta de substâncias químicas, que acontece todos aqueles sintomas, e o fundo emocional. Um fruto não cai longe da árvore. Ele cai perto da árvore. Então, se essa pessoa tem todos os sintomas e ela tem todo esse comportamento e ela tem a marcação no olho, uma hora isso vai acontecer. Mas se você tratar e prevenir, isso não acontece mais. Quantos pacientes meus?
Quantos pacientes meus já melhoraram com isso? Quantos pacientes de vários alunos já melhoraram com isso? Então, para você ir do outro lado, se sentir seguro em ajudar uma pessoa que tem problema na tireoide, você realmente precisa entender da iridologia. Não é só entender da tireoide. Porque se você não olha, vamos pensar num paciente que ele não fala. Vamos pensar nisso. Vamos pensar. Um paciente reservado, totalmente quietinho. Ele não é tímido, ele só não quer, ele é reservado, ele é introspectivo. Aí você faz um monte de pergunta para você tentar descobrir o tireoide. Ele não fala nada, ele não te dá informação nenhuma. Beleza? Aí você fala assim: ah, não deve ter nada, porque o paciente não falou nada. O paciente, ele é paciente. Você que é o profissional da área da saúde. É você que tem que ter uma boa avaliação para você poder investigar, identificar e prevenir e tratar a raiz do problema. Pri, como eu faço isso? A iridologia. Porque mesmo se o paciente não falar nada, você vai tirar uma foto do olho dele e você vai ver a marcação lá. Na tireoide, você fala, você tá assim, né? Mas se eu não cuidar, daqui 5 anos você adoece. Então calma, eu vou te ajudar. Porque uma doença não começa do nada. E aí o olho mostra essas pequenas marcações. Essas pequenas marcações vão te dar segurança para você poder atender o seu paciente na raiz do problema. Porque aqui hoje você aprendeu que se você não cuida da tireoide, isso impacta o futuro do seu paciente. Como que ele vai viver a velhice dele? Ele vai viver a velhice dele doente. Porque por 20 anos ele não cuidou da tireoide. Os seus pacientes, você não vai fazer isso a partir de hoje. Você vai cuidar da tireoide deles. Desde que tenha marcação no olho. Se não tiver marcação no olho, você não vai precisar gastar tempo cuidando. Pri, o meu paciente tem todos esses sintomas, mas não tem marcação na tireoide. E agora? Então calma, eu te ensinei uma marcação, existem 5. Por isso que é importante você continuar acompanhando as aulas, para que você possa aprender e se aprofundar nisso. Certo? Então lembra, Pri, o que é que eu tenho que fazer para eu poder ajudar meu paciente? Tirar uma boa foto de olho, com o celular mesmo. A gente não usa equipamento. Você não precisa usar equipamento, é com o celular. Tecnologia tá aí, vamos usar. Tire uma boa foto de olho. Veja se tem a marcação da tireoide. Veja se não é deficiência de vitaminas e minerais. Saiba qual é o fundo emocional e o fundo físico que você já aprendeu nessa aula. Assim você vai conseguir ajudar qualquer pessoa que tiver um problema de tireoide. E assim, quando ele envelhecer, ele vai te agradecer, porque ele já não tem mais todos os impactos que ele poderia ter. E aí, o futuro do seu paciente, ao invés de estar comprometido, ele vai ser recompensado, porque ele vai ter saúde e disposição, cabelos, unhas, ele vai ter um bom humor, ele vai ter um metabolismo que funciona, graças a uma única marcação que você viu, antes mesmo de ela ter dado sinal, antes mesmo de ter tido algum sintoma. Então, para você ir do outro lado, se você realmente quer ajudar alguém, você precisa ser capaz de identificar, de prevenir e de tratar a raiz do problema do seu paciente através de uma foto do olho. Assim você vai conseguir tratar o paciente, impactar o futuro dele de forma positiva e você vai conseguir mais resultados, sentir seguro em atender e aí você vai ser assertivo. Você quer mais resultado que isso? Você sentir que você ajudou alguém que deu certo? Isso é impagável. Isso não tem preço, não tem valor. Não tem como. Então, para você ir do outro lado, se você realmente quer ajudar, você já sabe o que você tem que fazer. Você vai ativar as notificações do meu canal aqui, para que você receba toda semana aulas como essa. Eu tenho diversas aulas aqui, você pode consumir elas de forma gratuita. E eu quero saber de você, agora que a gente finalizou essa aula, o que você aprendeu. O que foi mais impactante nessa aula que você falou, olha, Pri, eu não sabia disso. Você divide aqui embaixo nos comentários comigo, eu mesmo vou te responder. Ah, e se você tiver alguma dúvida de algum conhecimento daqui dessa aula, que você falou, Pri, eu queria entender um pouco melhor. Pergunta aqui, às vezes a sua pergunta pode virar uma aula, tá? Lembra disso. E eu tô aqui para poder contribuir mesmo, mas a nossa troca é essa. Eu sempre vou distribuir conteúdo gratuito porque realmente eu verdadeiramente quero te ajudar. E para você poder se ajudar, você precisa consumir o conteúdo, ativar as notificações e deixar os seus comentários, que aí eu sei se você tá entendendo, se você quer um pouco mais de ajuda e eu me coloco à disposição de te ajudar, tá bom? Obrigado por hoje. Você se cuida aí do outro lado.
Se precisar de mim, você já sabe onde me encontrar aqui nos comentários. E até a próxima aula. Tchau!